Pessoal, agora vamos falar da psicologia jurídica, né? A psicologia jurídica, no momento, nós estamos abordando a unidade 2 também, a atuação do psicólogo no sistema judiciário brasileiro, e o tópico dessa aula será os instrumentos e documentos produzidos pelo psicólogo no âmbito da psicologia jurídica. Eu começo o texto que eu envio para vocês, introduzindo diversas formas, né, de realização do trabalho do psicólogo no âmbito da psicologia jurídica, mas eu vou dizer nesse trabalho que a avaliação psicológica ela é um dos nossos principais recursos para atuação nesse campo. Né? A perícia, né, é o que é demandado do psicólogo no contexto forense, do psicólogo perito, nós falamos disso na aula passada, a importância da perícia, né, e vou citar aqui ao longo desse texto algumas recomendações do conselho através de referências técnicas específicas para atuação no contexto jurídico, que justificam a importância, que mostram para a gente a importância da perícia realizada por esse profissional. Também nesse texto enviado para vocês, eu faço uma diferenciação entre a avaliação psicológica no contexto clínico e a avaliação psicológica no contexto jurídico. Há um quadro bem detalhado sobre isso, vocês vão poder analisar com cuidado. E aí, essa avaliação, que faz parte da perícia, ela precisa de instrumentos para coleta de informações, né? E quais são esses instrumentos que o psicólogo utiliza, né, para poder realizar a sua avaliação no contexto jurídico? Podem ser as entrevistas psicológicas, né, que também tem a sua especificidade no contexto jurídico. Aqui eu detalho para vocês no texto os três tipos principais de entrevistas que nós utilizamos no contexto jurídico, né, que é a entrevista fechada, a entrevista aberta e a semi-estruturada, né? Esses três tipos podem ser utilizados no contexto jurídico, embora seja preferível, né, a entrevista aberta e a semi-estruturada em função do nosso objeto, né? A subjetividade ela pode ser melhor abordada a partir desse instrumental, né? A entrevista aberta ou a entrevista semi-dirigida. Essa entrevista também no contexto jurídico, ela não é restrita a um encontro, ela pode ser realizada em outros momentos e com vários atores envolvidos nesta temática que está sendo analisada no processo para o qual o psicólogo é convocado, né? Outra ferramenta utilizada, não muito utilizada, mas que também pode ser utilizada pelo psicólogo no contexto jurídico, é a aplicação de testes psicológicos, né? Aqui no nosso texto eu cito para vocês, né, a diferença entre os testes objetivos e os projetivos e qual deles é mais utilizado, né, qual modelo é mais utilizado no contexto da avaliação forense. Cito inclusive quais os testes podem ser utilizados neste contexto, né? Um ponto que eu quero que vocês, né, tomem bastante cuidado, que também está no material, é a forma como o psicólogo vai transmitir os resultados desses testes, os resultados dessa coleta de informações que ele realizou, né? Nós temos a avaliação como uma forma, né, a nossa forma de atuação para investigar esse fenômeno psicológico no campo jurídico. Nós temos as ferramentas utilizadas, né, a entrevista, os testes e também a entrevista lúdica, né, que eu não mencionei aqui, mas que também está no texto, a entrevista realizada com crianças, né. Também temos as visitas, né, visitas que podem ser feitas tanto no ambiente de trabalho, nas escolas, né, visitas domiciliares que podem ser feitas de acordo com a demanda que estiver sendo tratada. Mas aí, a partir destes dados que são levantados, o psicólogo precisa elaborar um documento para apresentar esses dados, né? E esse documento é o laudo psicológico. Eu gostaria que vocês tivessem um pouco de atenção, maior atenção a esse laudo psicológico. É claro que nós voltaremos nesses temas nas nossas aulas presenciais, mas o laudo psicológico ele sofreu algumas mudanças a partir de 2019, né, por uma resolução do Conselho
Federal de Psicologia, que eu cito e deixo a referência para que vocês consultem também aqui no texto essa resolução, né? E aqui eu cito o que precisa conter, né, no laudo pericial e as normas do nosso conselho para elaboração do laudo, né? E a resolução que está em vigor é a resolução 6 de 2019, essa que eu citei para vocês, que ela inclui, além de alguns tópicos que já existiam na resolução anterior, que era de 2003, ela ainda acrescenta um prazo de validade para esse documento que o psicólogo elabora e a necessidade de entrevista devolutiva, né? Isso também nós vamos discutir com mais calma quando estivermos juntos, né, presencialmente, porque nós precisamos entender como que se dá a devolução, né, a devolutiva, que já é uma prática do psicólogo quando ele realiza um processo avaliativo no contexto clínico, mas como que se dá essa devolutiva quando se tem envolvidos outros atores, como, por exemplo, o juiz, o promotor, os advogados, né? A quem é direcionada essa devolutiva? É importante também a gente discutir isso, eu menciono, né, no trabalho, espero que vocês consultem a normativa para também ver como isso está sendo considerado nessa nova resolução, tá? Eu gostaria que vocês tivessem cuidado com esse tópico, né, da elaboração do laudo, lembrando que nós vamos voltar a falar sobre ele e sobre todo o conteúdo que a gente está vendo aqui quando nos encontrarmos, né? E eu espero que vocês também, tendo alguma dúvida, possam recorrer a mim por e-mail ou até como uma resposta nas atividades que vocês vão fazer e me enviar. Eu espero que vocês esclareçam, coloquem as dúvidas para que eu possa esclarecer a vocês, ok? Um abraço, se cuidem.